Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. Hoje eu vou falar aqui sobre o livro As Vitoriosas, da Laetitia Colombini, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Antes de falar sobre o livro, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Se você gostar da resenha, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. O livro As Vitoriosas foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Antes de chegar essa versão aqui que eu tenho em mãos de livraria, ele foi publicado no extinto Clube Intrínsecos da editora. Tanto esse livro como um outro livro da autora que também eu acredito que é mais conhecido do que esse, que é o livro A Trança. Então, ambos ganharam versões pelo Clube Intrínsecos antes de chegar às livrarias, e ambos fizeram sucesso entre os leitores aqui no Brasil, ainda que a Trança se destaque mais do que as Vitoriosas. Bom, falando um pouco sobre a autora, a Laetitia, ela é atriz, cineasta, roteirista e escritora. Hoje, se a gente for comparar sobre o cenário de escritoras da França, ela é uma escritora francesa, ela é uma das mais vendidas e mais bem-sucedidas da atualidade. Ela já foi publicada, além do Brasil, em mais 13 países, o que a gente sabe que hoje em dia não é tão difícil de acontecer, mas demanda certo interesse do público. Então, os números de vendas delas, que já ultrapassaram mais de 400 mil exemplares, reforça o quanto a escrita dela é envolvente, quanto as histórias que ela apresenta são, apesar de figurarem ali no universo feminino, e que infelizmente isso pode não conseguir causar uma certa conexão com todos os leitores, mas eu acredito que aqui tem uma excelente história, com começo, meio e fim. Isso, óbvio que todas as histórias elas vão apresentar o começo, meio e fim, mas o desenvolvimento ele é muito linear. Então, por mais que ela tenha alguns tropeços ali no início, baseado no meu gosto pessoal, ela ainda consegue manter um ritmo de escrita e de manter o leitor atento aos próximos passos das suas personagens, que eu acredito ser muito difícil hoje com a variedade de livros que nós leitores temos à disposição, e ela como autora, que atualmente, pelo menos no Brasil, tem 2 livros traduzidos, ela tenha conseguido tanto êxito no mercado brasileiro diante de tantas opções que nós temos. E aí, mais um ponto super positivo em relação à escrita da autora é que a Laetitia, ela é uma exímia contadora de histórias. Isso, você não precisa simplesmente ler outras obras dela para que você chegue nessa conclusão. Além das Vitoriosas, você já chega facilmente nessa conclusão, porque aqui o que ela faz, além de ambientar a história em 2 períodos, primeiro, ela apresenta a sua protagonista do ano de 2019 e depois ela começa a intercalar essa história com o ano de 1926. E aí o que conecta essas 2 personagens é justamente, primeiro, a gente tem a Solene, que é uma advogada super bem sucedida e que ela passa por um trauma de ver ali um dos seus clientes perdendo a vida, e aí ela entra num processo, numa situação de depressão e é diagnosticada com burnout. Já a gente tem a Blanche em 1926, que era uma mulher totalmente engajada. Então ela, para o período, né, que a história se passa, ela pode ser considerada ali uma mulher à frente do seu tempo, mas aí a gente tem um ponto de conexão entre as duas, que é
o famoso Palais, obviamente eu não sei falar francês, mas Palais de la Femme, que é o Palácio das Mulheres em Paris. Então, muito mais, muito mais do que ter essas duas protagonistas femininas contando suas perspectivas e das suas histórias ali que se passam dentro do Palácio das Mulheres, a gente tem uma espécie de conexão entre esses dois enredos, ah, muito bem costurado e que acontece de forma natural. Em nenhum momento a autora força isso. Ela não quer, por exemplo, contar a história de formação do Palácio das Mulheres em Paris para justificar tudo que a Solene, lá em 2019, está passando. Então, ela consegue construir de forma fantástica esse ponto de conexão que ali no final do livro você fala bacana, é uma conexão que não é forçada e que vai fazer sentido para as duas personagens. O que chama atenção, no caso da Solene, é que ela vai mudar totalmente de perspectiva. Não que ela fosse uma personagem fútil, mas ela nunca precisou lidar com a dor dos outros e muito menos com a sua, pela rotina, pela correria. Então ela se desprendia dessas emoções, basicamente. Então, assim, ela vai usar esse talento dela de escrita para poder ajudar outras mulheres é, que não conseguem escrever essas cartas por N motivos. E aí, ainda que ela tenha uma espécie de negação no início, não sei se é adequado, e ela tem algumas experiências negativas que facilmente afastaria qualquer pessoa de se propor um trabalho voluntário como ela estava fazendo, mas ela insiste, o médico insiste, ela insiste. Então, assim, no final a gente tem uma grande lição de vida que a autora usa a personagem para mudar essa perspectiva dela de ali naquele momento doente para dar um novo passo em relação a próximos dias de mais esperança, que é o que ela precisa, porque basicamente ela, ela é apresentada como aquela personagem que tem tudo. Então, não é com o dinheiro que talvez ela fosse encontrar a cura que ela precisava, mas em conhecer a história de outras mulheres que de repente não faziam parte da sua realidade. E é essa jornada que é contada aqui. Essa transformação, essa mudança de vida, ainda que a Solene ela não seja uma personagem arrogante ou nem nada. Eu acredito que não tem nenhuma problemática você acabar criando conexão com uma das personagens. E aí, trazendo para a realidade, eu acho que a Solene ela agrega muito em relação a recomeços. Ela vai passar por uma experiência muito traumática, que é presenciar a perda, né, do cliente. Então, ela começa a fazer tratamento, se afasta da sua profissão, que é advogar, e ela recebe uma espécie de diagnóstico que indica que ela vá fazer uma espécie de trabalho voluntário, escrevendo cartas para algumas mulheres nesse palácio, que a Blanche tem uma ligação direta. Então, e aí, assim, eu acho que eu não preciso reforçar que a Solene, nós estamos no presente, né, 2019, no presente do livro, e a Blanche, ela está ali no passado construindo um legado que diretamente né, vai estar conectado com a história da Solene no desenvolver do livro. E assim, o que a Letitia faz com a Blanche, e ela tem bastante destaque no livro, mas eu acho que o grande destaque é a, a Solene,
que está passando por um momento delicado da vida e etc. E eu acho que a autora ela coloca a mão muito mais na história dela. Mas a Blanche, ela também é apresentada sob uma perspectiva um pouco diferente da Solene. Ela precisa lidar com as dificuldades que são comuns da época, já que, infelizmente, as mulheres elas estariam ali ocupando os seus lugares, e aí ela é o tipo de pessoa que quer deixar sua marca ela quer deixar sua marca na história, ela quer fazer algo em prol das pessoas, então ela vai ser aí uma das fundadoras, uma das inspirações para a transformação desse Palácio das Mulheres em Paris. Então, a jornada dela tem conexões ali com aquele chamado Exército da Salvação, que é bem importante nessa construção do Palácio das Mulheres, enquanto parte dessa ficção, ainda que ele realmente exista, é muito interessante como a Laetitia ela conecta esses pontos para fazer dessas, desses três elementos, aí eu digo a Blanche, o Palácio das Mulheres e a Solene, uma história única, se é que eu consigo me fazer entender sobre isso. Ela vai ali no passado, ainda meio que contando a origem do Palácio das Mulheres de forma muito. É, ela pode ter alguma. Ela tem, obviamente que ela tem pretensões em relação a isso, de apresentar, mas ela faz isso tudo de uma forma muito natural. O que conecta com a história da Solene e o que faz com que o Palácio das Mulheres ele seja um elemento nessa história extremamente relevante e que não é a história dele que está sendo contada, mas que certamente coloca o leitor ali para fazer uma pesquisa para entender o quão importante é essa iniciativa do Palácio das Mulheres em Paris. Partindo assim para as minhas considerações finais em relação às vitoriosas, é que o que a Laetitia faz aqui, ela dá uma perspectiva totalmente positiva para essas personagens. E o que ela acaba construindo aqui não é por meio de ambas têm inícios felizes e as suas histórias vão se desenvolvendo ali por meio de momentos felizes e a gente vai ter também um final feliz. E isso é totalmente desconstruído aqui. A autora, ela por meio de uma espécie de quebra-cabeça, ela vai conectando esses momentos para contar uma grande história, primeiro, de uma pessoa que chegou ali no ápice do seu estresse e acabou passando por um burnout e precisa ali ressignificar sua vida, e uma personagem ativista que está ali nos primórdios da sociedade, do desenvolvimento, de onde as pessoas estão encontrando seus valores, principalmente as mulheres estão conquistando os seus espaços merecidos, algo que elas lutaram tanto. Então ela vai conectando essas peças. Aqui a gente não está falando de um livro que ele se baseia simplesmente na jornada das personagens. Eu acho que a autora coloca personagens secundários para dar uma balançada ali no desenvolvimento de cada uma das suas protagonistas. E aí, eu acho que com a Solene, ela consegue um resultado extremamente positivo de desconstruir o legado ali que a personagem construiu, e quanto a Blanche, ela consegue consolidar a real importância dela, principalmente ali na conexão de formação do Palácio das Mulheres e posteriormente o quanto o seu ativismo foi importante para que pessoas pudessem ser abrigadas nesse palácio e que a Solene hoje e a Solene no final
ela vai estar ali ajudando outras mulheres da forma que ela pode e da forma que ela naquele momento está disponível. As Vitoriosas é um livro que me chamou bastante atenção pela sinopse, pelas recomendações e que eu resolvi apostar e deu certo. Então fica reforçando aí a recomendação, principalmente de um livro se você quer sair ali da sua zona de conforto e se não, se você gosta dessas histórias de mulheres que dão a volta por cima e que ali ela caminha por alguns traumas e consegue se estabelecer, eu acho não, tenho certeza que As Vitoriosas é um livro que vai conversar bastante com você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de deixar algum comentário, caso você já tenha lido, ou se você tem interesse de ler esse livro. Também, caso você não seja um inscrito do canal, considere se inscrever. E obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo.